Olá, guerreiro, guerreira que está papirando aí para a prova da ESA. Concurso aí praticamente faltam 2 meses, né? Pouco mais de 60 dias. E vamos continuar aqui com as resoluções das questões de preparação para ESA, Maratona de Matemática. Vamos lá. Questão bastante interessante, ESA 2011. Se f de x é igual ao log de x ao quadrado na base raiz de 5, com x real e maior que zero, então o valor de f do 5 é. Então, uma questão que envolve funções e logaritmo. Dois assuntos bastante cobrados na ESA e que o candidato tem que dominar, né, e tem que ter resolvido bastante questões para chegar seguro na prova. Então, é uma questão interessante porque ela exige bastante propriedades, né? Basicamente propriedades, tanto da radiciação, potenciação, que é a matemática básica, e propriedade dos logaritmos. Então, para facilitar aqui a nossa aula, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar uns formulários, certo? Esse formuláriozinho aqui para nos ajudar na resolução das questões. Ricardo, tá meio feia essa função, né? Log de x ao quadrado, a base é raiz de 5. Tem como dar como fala o Matuto, uma endireitada aí? Tem. Então, bora, vamos endireitar o negócio. Então, verificando essa primeira propriedade, né, que eu pus aqui no formulário, a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Nós vamos usá-la para quê? Para nós tirarmos essa raiz. Então, a raiz de 5 é a mesma coisa que o quê? Que 5 elevado a meio. Então, a função pode ser apresentada da seguinte forma. F de x igual ao log de x ao quadrado na base 5 elevado a meio. Isso implica o quê? Que o f de x, o 2 do expoente, o azulzinho aí, utilizando essa segunda propriedadezinha nossa aqui, ele passa multiplicando, né? E o meio também passa multiplicando, só que passa multiplicando como? O inverso, que é justamente essa propriedadezinha aqui, ó. Certo? Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos a função f de x igual a 4 log de x na base 5. Então, vejam como ficou bem mais tranquila, bem mais apresentada, né? Mais fácil da gente trabalhar. Ricardo, por que ficou mais fácil? Porque o que eu quero, o que a função pede? O valor do f de 5. Eu vou atrás primeiro de quem? Do f de 5. Ah, então ficou tranquilo, né? Porque já está na base 5, ficou. Ora, nós vamos encontrar quem? O f de 5. O que é que a gente tem? Nós temos que o f de 5, o que é que a gente vai fazer? Como toda função, resolução de função a gente faz. No lugar do x, aqui dentro do parênteses, a gente substitui o x lá na função. Não é assim que a gente trabalha? Então, se eu quero o f de 5, eu vou ter que ir lá na função, no lugar do x, colocar o 5. Ah, ficou tranquilo, né? Porque log de 5 na base 5, ó, dá quem isso aqui? Log de 5 na base 5 dá 1. Então, 4 vezes 1, 4. Ah, tranquilo então. Então, agora a gente achou que o f de 5 é igual a 4. Foi. Então, nós queremos o quê? Ele não queria o f do f de 5, mas eu já achei que o f de 5 vale 4, né? Aqui. Então, agora o que eu vou encontrar é quem? O f de 4. Agora se liga no seguinte, você tem que ter essa expertise aí, certo? Observando para as alternativas, você vê que todas aqui as respostas se apresenta o log de quê? De 2. Log de 2 em que base? Na base 10, né? Não está explícito, mas quando não está explícito assim, a base é 10. Então, você tem que ter essa expertise aqui, ó. O 5 aqui da base, né, aqui na minha função, o 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então, nós podemos reescrever novamente a função dessa forma. F de x igual a 4 log de x na base 10 sobre 2. Ah, mas por que isso? Por que essa base 10 sobre 2, né, no lugar do 5? Porque eu vou fazer com que apareça o log de 2, né? Mas como a gente faz isso? Vamos embora, vamos aqui que a gente vai ver aqui já já. Então, 4 log de x na base 10 sobre 12. Como é que eu adquiro essa expertise de enxergar um número de outra forma? Por exemplo, enxergar o 5 como o 10 sobre 2. Única forma de aprender.
fazendo, tentando, aprendendo a engenharia, a estratégia de resolver esse tipo de questão, certo? Por isso que é preciso que a gente consiga resolver o número máximo de questões possíveis, para a gente aos poucos ir desenvolvendo essa estratégia, essa engenharia de como resolver as questões. Então a gente quer o f de 4. Mas quem é o f de 4? O f de 4, assim como a gente fez com o f de 5, vai lá na função e substitui. Então a gente substituiu aqui o 4 pelo x, né? Aqui, ó, nessa função aqui. E ficou 4 log de 4 na base 10 sobre 2. Mas o 4 a gente sabe que é quem? 4 é 2 ao quadrado. Então de novo a gente usa a propriedade, ó. Ó, o expoente. Ele passa como? Ele passa multiplicando. Então ele passa multiplicando 4. Então 2 vezes 4, 8. 8 log de 2 na base 10 sobre 2. Então vejam vocês o tanto de propriedades que a gente acabou usando aqui, né? Por isso que é importante a gente ter essa noção de propriedade aqui. Deixa eu só diminuir aqui para a gente ir trabalhando. Então vamos lá. Diminuir um pouquinho. Então eu tenho que o f de 4 é 8 log de 2 na base 10 sobre 2. Ricardo, mas eu não quero a base 10 sobre 2. Eu quero a base 10 e eu quero o log de 2. Então a gente vai fazer uma coisa. A gente vai fazer uma coisa aqui que é a chamada mudança de base. Certo? Eu acabei não colocando aqui no formulário, mas coloca aqui. Ponto. Coloca aqui na tela, mudança de base. Então, o que é a mudança de base? Qual a fórmula de mudança de base? O log de A na base B, se nós queremos mudar para uma base K qualquer, então o log de A na base B vai ser igual ao log de A na base K sobre o log de B na base K. Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos passar todo mundo para a base 10, certo? Então, vai ficar f de 4 igual a 8, que multiplica o log de 2 na base 10. Cara, tu não botou aqui, não precisa, realmente eu não coloquei, fica implícito que a base é 10. Sobre o log de 10 na base 2, sobre o log de 10 sobre 2 na base 10. Então a base aqui é 10 e a base aqui é 10 também, certo? Então isso aqui fica como? Fica 8 log de 2 sobre o log de 10. Ó, importante também, vamos colocar aqui, ó, essa propriedadezinha que eu não coloquei no formulário. Propriedadezinha do logaritmo. Logaritmo da divisão. O logaritmo da divisão é igual ao quê? Log da divisão, subtração dos logs. Log do produto, soma dos logs. Tem que dominar essas propriedades. Certo? Vai lá. Então, ficou 8 log de 2 sobre log de 10 menos o log de 2. Ah, ficou tranquilo, Ricardo. Por quê? Porque o log de 10 é 1, né? Log de 10 na base 10 é 1. E aqui o log de 2. Aí ficou fácil. f de 4 igual a 8 log de 2 sobre 1 menos o log de 2. Então, a gente chegou à conclusão que a resposta correta é a letrinha D. D de dado aí. Certo? Então, pessoal, uma questãozinha bem elaborada, tranquila, né, da gente resolver. Usou bastante propriedades, mas nada absurdo aí, certo? Então foi boa, uma questãozinha bem interessante, que deu para trabalhar bastante aí, tanto a matemática básica quanto as propriedades do logaritmo. Então é isso, valeu pessoal, vou trabalhar aí um pouco mais no e-book para a gente terminar, para dar continuidade àquelas aulas de geometria plana, certo? Talvez terça ou quarta no máximo eu esteja enviando esse e-book para vocês e a gente comece a trabalhar geometria plana e outras disciplinas que têm importância também, bastante importância na prova da ESA, de acordo com as estatísticas que a gente vem avaliando. Certo? Valeu, uma boa noite para quem estiver assistindo à noite. Bom dia, boa tarde, enfim. Fui!